Todas as nações te louvam, todas as nações te louvam. Chegamos no Salmo 117 e eu tenho uma surpresinha pra você. Então, apareceu para poder compartilhar com você o Salmo 117, no qual a pessoa disse: o que você vai falar do Salmo tão pequenininho? Ele é o menor salmo do saltério, o menor capítulo, se a gente for olhar para o capítulo, porque nós sabemos, já falamos aqui, que os salmos não são capítulos, são canções. Mas se você for olhar no aspecto de menor tamanho, né, e se for olhar nesse aspecto de capítulo, ele seria o menor capítulo da Bíblia. E o que teria nesse menor capítulo? Qual o segredo nesse salmo tão pequeno e tão maravilhoso, tão rico e tão cheio de segredos que alcança a minha vida? Sabia que o Salmo 117, eu e você estamos incluídos ali? Uau! Ouvimos falar de um povo, da história de um povo, o povo hebreu. Ouvimos falar do que aconteceu com eles durante o período da escravidão no Egito, né? Nós vimos muitas canções aqui. Ouvimos falar que eles também foram libertos e vimos canções que faziam referência a isso. Vimos também falar do rei Davi, do grande rei Davi, e de outros salmistas que falaram, que cantaram canções no período antes do exílio e pós-exílio babilônico. O que nós nunca víamos até aqui era uma canção que falava da gente, gente como a gente, toda a gente, gentios. E se você pegar a sua Bíblia, você vai ver que o Salmo 117 é uma canção que citou você. Você e eu fomos incluídos na canção do Salmo 117. Então eu teria que aparecer para poder falar aqui, porque se você está com a sua Bíblia aberta, você vai observar que o Salmo 117 também é uma convocação. Mas não é uma convocação, qualquer convocação. Imagine aí um soldado, um homem. Imagine que nós estamos num contexto de guerra, a guerra da Ucrânia, como está acontecendo. Já foi avisado que todos os homens têm uma idade lá estipulada, que eu não lembro de cabeça, que eles deveriam ficar alerta, porque eles poderiam ser convocados para lutar na guerra. Isso está acontecendo hoje, nesse momento. E isso aconteceu em muitos momentos da história. Os homens, principalmente os homens, eram convocados para estar prontos, alertas, porque em qualquer momento eles poderiam ser chamados para a guerra. Uma convocação. Estamos também no ano da Copa, todo mundo fica aí louco, esperando a hora de gritar o gol, colocando sua camisa, né, e tal, esperando o dia da pipoca. Algumas pessoas sortudas da vida são convocadas para representar o Brasil ou outros países. É uma convocação. Convocação, você tem que aceitar. Você faz parte daquela nação, você tem que aceitar. Não tem como você dizer assim, espera um pouquinho que eu tenho que me casar, espera um pouquinho aí porque eu tô com dor de barriga, espera um pouquinho aí porque eu não tô afim. Não, convocação é convocação. E o Salmo 117 é uma convocação a louvar ao Senhor. E aí você poderia falar, ele está me convocando para chegar aquele momento, na hora do louvor, para louvar o Senhor. Não, ele está falando para você louvar ao Senhor com a sua vida. E aí, esse grande mistério chega nesse salmo é que louvor da nossa língua, no português, nosso idioma, é muito fraco. É muito fraco. Assim como a palavra amor no nosso idioma é muito fraquinha. Muito fraquinha. Se você olhar o amor no grego, você vai ver como é esplêndido os significados, as expressões utilizadas para a palavra amor. Mas a palavra da vez, que é a palavra louvor, ela é muito forte. Ela é muito poderosa quando nós olhamos ela no original. E quando você pega a sua Bíblia aí no Salmo 117, você vai ver que começa com uma vocação para louvar. E o louvor aí é uma palavra. E você vai ver que no mesmo versículo tem uma outra palavra, que também é louvor, mas não é igual. E no final do Salmo, porque o Salmo 117 é o Salmo de Halel, Aleluia. E ele começa e termina com louvor, e a gente viu outros salmos aqui. Também vimos que o Salmo 117 é um dos salmos que faz parte das canções da Páscoa. Nós não aprendemos isso aqui? Pois é. O que nós não aprendemos até aqui, por isso que eu fiz questão de aparecer, é que a palavra louvor na língua hebraica, na Bíblia, a palavra de Deus, ela tem 7 significados. 7 significados. E nós não poderíamos passar esses dias que nós estamos mergulhados na palavra de Deus e no Salmo sem falar dessas palavras, porque essas palavras, elas
denotam e elas nos ensinam e elas mostram pra gente o que de fato é esse louvor, que é essa convocação, que é esse mandamento ordenado por Deus. Que bom que você está aqui, que bom que você está acompanhando esse estudo. Então hoje chegou o dia de aprender mais e dentro do Salmo 117 nós vamos aprender o mistério da palavra louvor, louvai, louvado. Vamos lá! A palavra louvor não é uma palavra comum, não é um período, não é um momento, é um mandamento. Assim como não matarás, como não roubarás. Lembra que está escrito lá no Êxodo 20? Então, louvar também é. Você não louva a Deus porque você está com vontade. Você tem que louvar a Deus porque Ele é digno de louvor. E é um mandamento. Se você não consegue louvá-lo é porque você ainda não o conheceu. Esse é o grande segredo de estudar Salmos. Porque Salmos aqui nós estamos vendo a vida de pessoas que cantaram, que louvaram o Senhor porque elas conheceram o Senhor. Por isso que é tão maravilhoso estudar os Salmos, porque o desejo de louvar não vem de nós mesmos não temos vontade. Mas quando nós conhecemos o Deus Todo-Poderoso, o Papai do Céu, que é o meu papai, que é o seu papai, naturalmente nós temos vontade de dizer muitas coisas para Ele. E a primeira palavra, né, de acordo com o livro Todos Somos Sacerdotes, que é um livro maravilhoso, que eu estou colocando aí aqui do lado, aqui ó. Estou colocando aqui do lado para você, te indicando que você deve ler esse livro. De acordo com esse livro, todos nós somos sacerdotes. De acordo com esse livro, não. De acordo com a Bíblia. E de fato, todos nós somos sacerdotes. Todos nós somos convidados a ministrar diante do Senhor. E ele colocou uma sequência nesse livro que eu achei maravilhosa e eu achei incrível porque logo no momento onde eu estava estudando sobre os Salmos, eu encontrei os segredos dessas palavras que eu tinha ouvido falar muito tempo atrás. E agora elas fizeram todos os sentidos porque eu entendi que todos nós somos sacerdotes, todos nós ministramos ao Senhor, todos nós podemos ir à sala do trono para te adorar, Senhor, mas podemos ir com expressões. E por isso que chega a importância de conhecer essas palavras, porque essas expressões elas são fundamentais. E a primeira expressão que eu gostaria de compartilhar com você, ela se chama tudar. Eu não sei falar essa palavra direito, ela é em hebraico. Eu estou colocando ela aqui, tá vendo aqui nessa palavra? Essa palavra designa quando você vai louvar o Senhor, quando você chega na presença do Senhor, com vontade ou não. Sabe aquele dia que você está muito ruim? Que você está muito triste, que você está muito chateado, que você tem muitos motivos para não querer estar na presença do Senhor. E aí você vai à presença do Senhor, sem muita vontade, mas você vai, porque Ele é digno de louvor. E aí essa primeira palavra ela é utilizada em muitos momentos. Inclusive ela é o título do Salmo 100. Assistiu o Salmo 100? Ainda não viu o Salmo 100? Volta lá no Salmo 100 porque ele está muito legal. Porque está eu e minha irmã falando do Salmo 100. Estou sentindo muita falta da minha irmã aqui. Gostaria de dizer isso para minha irmã. Você que está minha irmã, que está me ouvindo aí. Porque lá fala, né, comenta que é o único salmo que começa com salmos. E que é canções de louvor. E é essa palavra aí. Essa palavra que você está vendo aqui do lado. E ela designa quando você vai louvar, quando você vai na presença do Senhor sem vontade mesmo, mas você vai diante do Senhor. E aí ela denota também uma palavra que chama sacrifícios de louvor. É um sacrifício de louvor. Você ir sem vontade, você fazer coisas sem vontade, você estar ali sem vontade. E como você vai lembrar aí, se você assistiu o Salmo 100, você vai ver que muitas vezes a gente chega na casa do Senhor sem muita vontade. E lá que a gente fica com vontade, é incrível. Eu não estou falando isso de alguns momentos, nem sempre acontece isso. E aí essa palavra que fala de sacrifício também, ela fala de uma vida de louvor. Aí eu pergunto, sua vida é uma vida de louvor? Ah, calma aí, vamos parar tudo agora. Parou. O que é uma vida de louvor? Gente, é simples, é uma vida que demonstra que é o dono da sua vida. Nossa vida tem limitações, nossa vida tem dificuldades, nossa vida tem tantos percalços. Ou a sua vida é muito boa, muito maravilhosa, a sua vida é assim, que bom. Mas a minha não é, e a minha também nunca foi. Mas o segredo está aqui. Fazer sua vida ser um louvor a Deus. Contar e revelar os testemunhos do Senhor, fazer a sua vida ter relevância. Você não nasceu aqui por acaso e você já ouviu isso aqui muitas vezes. Não é por acaso que nós estamos aqui. Todos nós estamos aqui para cumprir o propósito de Deus.
E esse propósito de Deus é sing, é louvar, é cantar e adorar o nosso Deus e exaltar o seu santo nome. Fazemos uma referência tão esquisita de louvor, porque a gente fala, vou cantar um louvor a Deus. Você vai cantar um louvor? Os louvores. Louvor é muito mais do que sons. Eles são expressões. E a primeira expressão é essa palavra que está aqui, que denota isso. Que denota esse sacrifício de louvor, que é o primeiro momento da chegada diante do Senhor. E aí depois vem uma palavra que é muito bonitinha, que é o Ada. Essa palavra que está aqui. Essa palavra já é um pouco mais profunda, porque ela fala que, esqueci de dizer, a palavra anterior, eu vou chegar diante do Senhor com minhas mãos assim, tá? A palavra, a expressão da palavra diz que você vai chegar diante do Senhor com suas mãos assim, como se você estivesse recebendo alguma coisa do papai, de Deus, da glória de Deus, ok? Agora a palavra Yada, não, eu vou diante do Senhor, levanto minhas mãos e eu vou com essa expressão. Aí você fala assim, que esse povo parece louco, né? Quando tá diante do Senhor, é essa Yada, esse louvor que explode em nós, a gente levanta a mão e expressa mesmo e manifesta mesmo aquilo que nós sentimos para o nosso Deus. Você gosta de ser assim? Eu sou extremamente assim. Eu sou muito mais assim do que assim, porque meu coração já pula logo para essa fase. Já pula pro Yada, né? Que é com as minhas mãos, que dá uma ideia de força, envolvimento de força diante do Senhor. Meu coração manifesta, meu coração entregue, fala também de vigor. A segunda palavra, um vigor extremo manifesta o Senhor, onde suas mãos estão levantadas, não assim como a palavra anterior, tedá. A Yada é assim. E tem uma outra palavra, uma expressão que é a mais conhecida, que é Hallel, que vem de Aleluia, que como a gente já falou aqui, é a palavra que em todas as línguas é Aleluia, salvo algumas pequenas variações, e isso é um grande mistério. Não é mistério não, é porque o Senhor é o único que vai receber Aleluia, é o único. Aleluia começa aqui na terra e vai terminar lá no céu. Aleluia é algo, a palavra denota algo que é contínuo e é evidente, e é escancarado. O Salmo 150, estamos perto de chegar lá, é aleluia, é um monte de aleluia. E todos os aleluias que tem naquele salmo é esse aleluia aqui, dessa expressão escancarada, vigorosa, evidente, autêntica, que mostra quem é que você está louvando, quem é que você está adorando. Por isso que aleluia é a aleluia do Senhor, dele, louvado seja o Senhor, esse é o significado da palavra. E aleluia aparece na Bíblia, gente, aparece na Bíblia 96 vezes, a palavra que mais aparece no Novo Testamento, aparece no Antigo Testamento, e eu vou te dizer, lá no céu nós vamos cantar, pois o Senhor onipotente reina, e vamos cantar aleluia, nós vamos entoar aleluia forever and ever, sempre vai ser aleluia ao nosso Deus. E essa palavra denota algo brilhante, exuberante, evidente e maravilhoso. O que você acha exuberante aí? Fala pra mim. Tem roupas que são exuberantes, tem lugares que são exuberantes. Tem gente que é tão bonita, que é tão exuberante, que você fala, uau, que isso, hein? Pois é, o nosso Deus é assim. De fato, quando nós estamos na presença do nosso Deus, nem precisa ser no santuário. Em vários momentos da nossa vida a gente pode denotar isso. E de fato, em todo o tempo, o nosso Deus é digno de aleluia. Ele é digno dessa adoração e dessa palavra maravilhosa. Aí vem a outra palavra, que significa o zamar, que é adoração com os instrumentos. E aí vem chocar algumas pessoas que são contra alguns tipos de instrumento. E aí, quando a gente chegar no Salmo 50, a gente vai ver também que o aleluia, tem um monte de instrumentos, ou seja, todos os instrumentos. Todos! Porque tudo é feito para o Senhor. E aí a pessoa que inaugurou isso, gente, Davi era o cara, né? A gente tem que reconhecer que Davi era o cara. A gente falou aqui muitas vezes, a gente contou quase todas as histórias de Davi aqui. E Davi, nosso querido amigo Davi, instituiu que o louvor faria parte das celebrações, dos sacrifícios.
E, gente, Davi era louco. E ele mostrou, lembra do livro que eu indiquei, Todos Somos Sacerdotes, que você tem que comprar, você tem que ler esse livro? Então, todos nós somos sacerdotes. Davi inaugurou. Davi era fora da caixinha. E ele inaugurou esse momento mágico. E ele incluiu instrumentos musicais. Ele fez, né? Além de ser tudo que Davi era, ele era um tipo de engenheiro fabuloso. Criou instrumentos, novos tipos de instrumentos. E ele formou uma orquestra, e ele formou um coral, e ele formou a primeira orquestra sinfônica e a primeira bagaceira de música fantástica que existiu no mundo. Foi Davi. E essa palavra que está aqui fala de instrumentos, de melodias harmoniosas. Aí vem atenção. Para tudo agora. Você trabalha com música? Você foi chamado do Senhor para ser um musical como eu? Então, parabéns, você ganhou um grande presente. De fato, eu me sinto privilegiado de ter ganhado esse grande presente para poder adorar o Senhor com a minha voz. Mas você tem que estudar, cara. Você tem que estudar, amigo, amiga. Estudar tudo que você puder. Na minha época, lá em Barbacena, brincadeira. Mas na minha época, não tinha internet que pudesse estudar, fazer aulas ali. De grátis, era de sempre, não existia. Eu tinha que pagar, bancar. Hoje não. Hoje tem aulas de tudo que você pensar tem ali na internet. Arranjo, tudo que você precisa para você melhorar. Então, quando fala aqui da inclusão desses amar, né, o salmista, na palavra do Senhor, está dizendo que esses sons harmoniosos e maravilhosos precisam ser maravilhosos mesmo, precisam ser os mais bonitos, porque é para o nosso Deus, que foi criado para Ele. E é incrível. Em muitos momentos, aquelas músicas maravilhosas, elas acessam alguma coisa no nosso coração e faz o nosso coração se quebrar e se derreter na presença de Deus. É o poder da música. A música é a arte de expressar sentimentos como sons. As 7 palavras que tem na Bíblia chama Barak. Barak é você prostrar. Você está olhando aqui a palavra e você está vendo que o ato é o ato de você se ajoelhar, você se render. É como se você dissesse assim, tá, eu não suporto mais ficar de pé diante do Senhor, então eu vou me render ao Senhor. Eu espero que você já tenha experimentado isso, porque se você observou, o que o autor do livro Somos Todos Sacerdotes está mostrando para nós é que existe um fluir, onde você começa, muitas vezes, sem vontade, ou com vontade ou não, tem que usar aqui a palavra. Depois você vai para um outro momento, que é ruiada, que você começa assim, né, diante do Senhor, e você já começa com suas mãos, né, no ruiada, você levanta suas mãos, você, né, assim, já tô sentindo sua presença. Depois você um aleluia, né, que fica evidente que seu coração está vibrando. Depois aqui fala dos instrumentos, e chega na palavra de onde você vai se ajoelhar, onde você vai se inclinar ao Senhor e vai se render a Ele, a maravilhosa graça dele. Você sente aí um fluir como se fosse uma onda, né? Ouve aí o barulho das ondas. A sexta palavra, terrilar, né? Essa palavra aqui é a palavra. E ele é o mais sublime dos momentos de adoração. Davi, ele foi especialista nesses momentos, é quando surgia da boca dele, dos lábios dele, uma canção nova. E ele se dirigia ao Senhor e ele começava, Senhor, eu te exalto, te adoro. Ninguém tinha falado nada e ele começou a cantar aquilo que brota do nosso coração, uma canção nova que a gente vai entoando ao Senhor. Eu te amo, te adoro. E eu recordo de uma experiência. Um dia eu estava muito triste, estava indo para a faculdade, no caminho, veio aquela tristeza, aquelas dúvidas a respeito do futuro, e eu comecei... Aí veio a melodia, e eu ficava... E eu lembro que eu sentei no meio fio e comecei a cantar um cântico novo ali. Confio no Senhor, mesmo quando tudo se escurece e a tempestade tenta me assolar.
Confio no Senhor, mesmo quando todas as vozes se calam, só consigo escutar o som do meu coração. E foi brotando as letras. E obviamente eu comecei a chorar ali, meu coração começou a ser inundado de uma certeza, de uma fé, e eu cantei, eu continuo confiando no Senhor, pois Ele nunca falhou, minha esperança está em Ti, não preciso ver para crer, basta apenas confiar em Ti. Todos deveriam viver esses momentos, porque você vai ver o que brota do seu coração é inundado por um amor, pela graça, pela presença do Senhor. Esse é a sexta palavra e é o momento mais forte do louvor. Agora nós vamos para a última palavra. Vamos lá? E por fim vem o Shabbat. Não sei se é assim que pronuncia, gente, tá? O meu hebraico é tipo 0. E aí vem o hebraico que é gritar. Já gritou de aleluia? Vocês estão vendo aí essa música? Aleluia! É o grito que foi dado na cruz do Calvário. Está consumado, está consumado. Amor, missão cumprida. É o grito quando você embarca, quando você vê o poder de Deus sendo revelado na sua vida. Se você não gritou, essa cara agora, grita na sua casa, dê um aleluia e fala, aleluia! Grita, expressa isso ao Senhor. E aí, com essa palavra, a gente entra no Salmo 117, onde tem duas palavras dessas que nós citamos. Primeira palavra, né, você está olhando aí, vamos ver aí, você está vendo o Salmo 117 do lado, que é pequenininho, ele só é 2 versículos, onde começa com louvai todos os povos. Está olhando aí? Esse povos em outras traduções é gentes, gentios, gentinha, brincadeira, gente ama. Todas as gentes, os povos das nações. E a primeira palavra que está aí é louvai. Halel. Vamos interpretar isso como se você disser. É impossível você dizer que você ama, que você conhece, que você adora o Senhor, se você não se demover, se você não se manifestar. Então é o Halel. Esse salmo começa assim. E como nós falamos, ele é uma convocação. Você é convocado a adorar, assim como você tem o mandamento de você não matarás, não roubarás, não furtarás e etc. Você também vai ter que louvar. Porque é algo que vai começar aqui e vai por toda a eternidade. E não é algo obrigatório, apesar de parecer uma ordenança, parecer não é uma ordenança, não é algo obrigatório, algo que eu faço sem querer. E aí eu lembrei agora de um filme, tá aqui o filme, Até o Último Homem, já vou falar desse filme. Nesse filme conta a história de um cara, de um soldado, que ele foi convocado à guerra. Mas na verdade ele não foi convocado à guerra, ele se candidatou para ir para a guerra. E lá na guerra ele mostrou princípios maravilhosos na vida dele, temor a Deus, salvando os seus colegas, ele salvou todos os seus colegas, ele se arriscou salvando os seus colegas no meio do combate. E ele mostra algo sobre quando você é comissionado, quando você é chamado para fazer parte de algo, é você ir até o fim e você ir fazer isso com vontade. Muitas vezes ele foi convidado a sair do exército americano porque ele não queria tocar em armas, era um princípio dele. E ele era tido como louco, ele era tido como um desertor, ele não era compreendido, até que ele mostrou a essência do seu coração. E o louvor é assim, as pessoas não vão te compreender, as pessoas não vão compreender os seus atos loucos. O que é maravilhoso no Halel é que é um ato louco, da ideia de ser um tolo, de ficar meio bestão, meio idiota. Você já sentiu assim, adorando o Senhor? Eu já senti muitas vezes, mas o interessante é que eu me senti muito satisfeita com aquilo. Eu era movida por um prazer fenomenal, indescritível, e parecia que estava bobona, adorando ao Senhor, porque eu estava vivendo a verdade daquilo. Como esse soldado aqui, nesse filme. Ele entendeu a missão dele, ele viveu aquilo
fortemente com toda a verdade do seu coração, e todos que conhecem o Senhor são convidados a ver essa verdade do coração. E se seu coração ainda não é movido por essa verdade, pede para o Senhor te mostrar o que está de errado dentro de você, porque o louvor, o convite aqui, o mandamento aqui, a convocação aqui, é que todos façam isso de todo o seu coração. E aí ele fala de todas as gentes, e aí vai chegar um grande segredo desse salmo que talvez você não sabia. O nosso querido apóstolo Paulo citou o Salmo 117, versículo 1. Ele citou com os lábios dele. Vamos agora imaginar. Imagine comigo. O apóstolo Paulo, nosso querido apóstolo Paulo, citando o Salmo 117. Vamos ver como é. Louvai ao Senhor, todos os gentios, e celebrai-o todos os povos. Romanos 15, 11. Dele. Mas o que será que o apóstolo Paulo queria dizer com isso? Se a gente olhar o contexto de Romano, ele estava falando da inclusão dos gentios no grande propósito do Senhor, no grande e maravilhoso plano de salvação, do qual eu e você fomos escolhidos, do qual eu e você somos inseridos nesse salmo, do qual é uma ordenança para mim e para você, que nós devemos louvar ao Senhor, porque nós somos incluídos nesse grande amor. Nós somos incluídos nesse grande, maravilhoso propósito. E aí, como o apóstolo Paulo leu, o texto fala que louvem ao Senhor todas as nações, louvem ao Senhor todos os povos. Esse outro louve que nós estamos vendo aí, esse outro louve fala de Shabbat, gritando, aleluia, gritando com toda a expressão do nosso coração, celebrando com toda a força que há em você. Muitas pessoas nunca conseguiram adorar o Senhor com toda a vibração que há. Eu te convido. Olha, eu te convido a pensar, porque assim, um mandamento, você vai ter que aprender. E se você faz isso, nota 10 pra você. Porque você já entendeu por que você faz isso. Não é só porque você está no momento, né, na curtição de um show, né, porque o Hallel e Shabbat, essa mistura toda dessas duas palavras, da ideia de show, de celebração de um jogo de futebol, coisa que é muito comum aqui no nosso país, no Brasil. Outros países também, claro, o ser humano gosta disso, outras culturas fazem isso, mas é para o Senhor. E aí eu tenho que mostrar aqui para vocês, olha aqui do lado, os nossos irmãos lá na África, o jeito que eles adoram o Senhor. Gente, que incrível, não é? Olha que legal. Maravilhoso vê-los assim. É assim. É assim que nós somos convidados a louvar o Senhor. Não é só uma questão cultural, não. Todos devem louvar o Senhor. E aí vem a outra parte desse salmo, que é o motivo. Por que eu tenho que louvar o Senhor? Nós conhecemos aqui o plano de salvação, nós vimos que o apóstolo Paulo citou que os gentios, nós, fomos alcançados pela bênção que foi ministrada sobre a vida de Abraão, porque era só um povo, parecia que era só eles, mas a bênção do Senhor era para alcançar todas as pessoas. Por quê? Misericórdia, mercy, amor, é o amor de Deus. Por quê? Por o amor de Deus, a misericórdia dele de nos salvar. Aí você pode estar num dia ruim e falar assim, eu estou sem motivos para louvar o Senhor, como está a minha vida, que caos. Você tem motivo sim, porque você estava condenado às trevas e o Senhor te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é motivo, isso é todo motivo, é a misericórdia do Senhor. E quando nós olhamos a palavra misericórdia, lá no hebraico, ela é uma palavra muito difícil de ser traduzida, né? Porque quando a gente traz para o português, dá uma ideia assim de que eu era um miserável, aí alguém me pega como miserável e cuida de mim, né? No português seria mais ou menos isso. Mas, quando nós olhamos para o original, no hebraico, nós vemos que a expressão é como um amor de mãe. Tem como descrever o amor de mãe? É um amor sem limites. Uma mãe de verdade, é claro, ama o seu filho sem limites. Seu filho pode ser um bandido, seu filho pode ser a coisa mais ruim do mundo. Feio, feio, feio. Mas a mãe olha e fala, ele é lindo, ele é maravilhoso. Porque é esse amor de mãe, esse amor que envolve. O amor de mãe não é assim. Um amor que envolve, que te embala, que você sente... Eu estou aconchegada aqui no colo da minha mamãe.
é assim. A misericórdia do Senhor é assim. A palavra dá a entender isso. Então a misericórdia do Senhor é assim. E outra, e a sua fidelidade não tem fim. Ele é fiel, não porque eu sou fiel, ele é fiel à palavra dele, ele é fiel a ele mesmo. Então aquilo que ele fala, acontece. Aquilo que ele prometeu, acontece. Esses são os grandes motivos para se adorar o Senhor. Esses são os grandes, maravilhosos e indescritíveis. Não precisariam de outros, mas tenho certeza que você, assim como eu, tem muitos motivos para adorar o Senhor. Assim como eu, você tem assim uma história, um livrinho de histórias com o Senhor. E se você ainda não tem esse livrinho de histórias com o Senhor, esse é o convite, essa é a proposta de todos esses dias. Nós temos mais de 100 dias que nós estamos aqui compartilhando com você e vamos, se o Senhor nos der graça, continuar fazendo isso. Porque é para isso que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos comissionou, para proclamarmos a sua verdade. Se você estiver no seu coração pesado neste momento, se você estiver no seu coração, eu não estou conseguindo louvar ao Senhor assim, eu entendo você. Só que também entendo que você precisa reagir. O convite é para que você reaja, para que você mergulhe, porque quem mergulha na palavra de Deus nunca mais volta ao mesmo. Quem mergulha na palavra de Deus consegue entender perfeitamente o que esse salmista, que é anônimo, falou. Começa louvando, termina louvando. Halel, um louvor evidente, um louvor extravagante, um louvor que fica na cara, escancarado, que eu tenho um dono, e o meu dono é o Senhor. O Senhor que está escrito na Bíblia, você pode olhar na sua Bíblia aí, ele está em letras maiúsculas. E essa palavra é o Yahvé, é o mesmo que se revelou para Moisés, é o mesmo que está escrito lá no início da Bíblia, aquele que criou todas as coisas, é o nosso Deus. E quando ele se revelou para Moisés, ele falou assim, eu sou. Ele não precisou dar grandes explicações, ele é. Se você, eu não sei se você está num lugar aberto agora, quando você estiver num lugar aberto, olha o céu, olha as árvores, olha os pássaros, olha toda a criação. E se você parar e te conseguir contemplar isso, e aí eu vou pedir para você lembrar de Jesus. O que Jesus fez na cruz do Calvário, ele é real, ele está aqui, e ele está batendo na porta do nosso coração. Ele está nos chamando para louvá-lo para sempre, porque é um fato. A Bíblia começou com uma adoração e ela vai terminar com adoração. E é assim que nós vamos viver. Eu oro por você nessa noite, você que está assistindo, você que está acompanhando os salmos, você que deseja ter fome de Deus. Oro também por aqueles que ainda não conhecem, aqueles que ainda nunca ouviram, que nunca sentiram a maravilhosa graça de poder louvar o Senhor. E eu peço a Ti, Espírito de Deus, porque só o Espírito de Deus pode nos fazer gerar essa vontade, esse desejo de adorar, que possa tocar no nosso coração, que possa mover nosso coração para amar o Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa alma. E que no nome de Jesus, todos nós, um dia possamos estar juntos e reunidos diante do Teu trono, Deus, cantando aleluia, aleluia, aleluia e aleluia. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima.